irmãos, de transformar a vida do homem. Esta palavra diz no capítulo, eu gosto muito desse texto, que está em Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, se você quer ser abençoado, a palavra do Senhor nesse momento vai ser ministrada ao seu coração. Amém? Gostaria de pedir a atenção de todos os irmãos. E o texto que nós vamos ler, irmão, para a mensagem de hoje, Tiago capítulo 4, versículo 8. Queria que toda a igreja lesse comigo. Sentado como os irmãos estão, vamos ler, irmãos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Somente aí, irmão, só parte A do versículo, mais uma vez. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A mensagem que eu quero trazer nesta noite é para que Deus se chegue a você e se chegue a mim. Mas para Deus se chegar ao homem, para Deus se chegar a nós, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus, irmãos, Ele quer estar conosco. Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Deus, Ele quer fazer companhia com você, comigo. E Deus, Ele quer, irmãos, dar a nós o melhor desta terra. Deus quer trazer paz, Deus quer trazer alegria, Deus quer multiplicar as bênçãos em nossas vidas, Deus quer resgatar as nossas almas. Mas para Deus operar em nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é se chegar a Deus. Pastor, mas como que se chega a Deus? É eu ir à igreja? É eu dobrar meu joelho? A Bíblia, irmãos, o primeiro ponto para o homem se chegar a Deus foi lido no início do culto hoje. Primeiro passo para que eu e você se chegue a Deus. Eu quero ler alguns versículos para que você entenda isso. Primeiro está lá no texto que nós lemos primeiro. Está no capítulo 3 de Evangelho de São Mateus, aonde nós vamos ler aqui, irmãos, versículo de número 2. São Mateus capítulo 3 e 2 diz assim: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiro passo para o homem se chegar a Deus, irmão: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso, quem falou essas palavras foi João Batista, mas Jesus também falou no capítulo 1 de Marcos, no versículo de número 15, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele disse assim: o reino de Deus é chegado a vós. Deixa eu ler aqui, irmãos, São Marcos capítulo 1, versículo 15. Estou fazendo aqui, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o primeiro passo para mim se chegar a Deus é arrependimento. E Jesus também no capítulo 24, versículo 47 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus ressuscitou dos mortos, irmãos, ele se apresentou aos seus discípulos, e ali, quando ele estava ressuscitado entre os mortos, ele começa então a falar com os discípulos. A partir do versículo 46 do capítulo 24, ele disse assim: assim está escrito, assim convenha que o Cristo padecesse,
e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, e no nome de Jesus Cristo se pregasse o que, igreja? O arrependimento. Olha o que diz ali o versículo 47, volta aí. Em seu nome se pregasse o que? O arrependimento. E o que mais, irmãos? Remissão dos pecados. No capítulo 2, versículo 37 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, estava ele e os demais apóstolos pregando a palavra, e uma multidão de pessoas estavam ouvindo a palavra. E quando o apóstolo Pedro terminou de pregar, aquela multidão que estava ouvindo a palavra questionaram o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que a alma deles ficou muito aflita e afligiram em suas almas. Eles disseram: que faremos nós, varões e irmãos? Capítulo 2, versículo 37 de Atos dos Apóstolos. Que faremos nós, varões e irmãos? Capítulo 2, versículo 38. A primeira palavra do apóstolo Pedro: arrependei-vos, para que sejam purificados os vossos pecados. Irmãos, então a Bíblia Sagrada, ela nos dá a orientação de como nós podemos se chegar a Deus, de como que a humanidade pode se chegar a Deus. Quantas as pessoas que estão vivendo na sociedade, que professam Deus, que diz crer em Deus, mas ainda não descobriram, irmãos, como se chegar a Deus. Uma coisa é eu falar de Deus, uma coisa é eu dizer que eu creio em Deus, mas outra coisa, irmãos, é eu saber como eu me chego a Ele, e como Ele pode se chegar a mim. Então a Bíblia Sagrada deixa bem claro, irmãos, que a primeira coisa que faz eu me chegar a Deus é o arrependimento. O que é o arrependimento? É quando eu reconheço que eu sou um pecador, é quando eu reconheço que eu sou alguém que venho praticando delitos, que tem ofendido a pessoa de Deus, e que eu estou, irmão, numa posição na presença de Deus, em que Deus não aceita. Deus, Ele não ama o pecado, Ele não ama, irmãos, as coisas erradas que nós fazemos, mas Deus ama nós, Ele ama cada um de nós. Por isso que Jesus Cristo deu a vida dele na cruz, derramou o seu sangue, e Ele mesmo mandou pregar: em meu nome se pregue o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados. Quando o homem ele ouve a mensagem do Evangelho de Cristo, e que ele reconhece que ele é um pecador, que ele reconhece que ele tem feito algo, aí então, irmãos, a primeira coisa: o que eu devo fazer, pastor? Arrependa-se dos seus pecados. Pastor, mas o que é arrepender? O que é arrepender, irmãos? Arrepender, irmãos, a palavra arrependimento é quando nós estamos indo num caminho e depois nós fazemos o quê? Não, esse caminho está errado, esse caminho não é o que vou receber a minha bênção, então a partir de hoje eu não vou andar mais nesse caminho. Então você vai fazer o quê? Eu vou para outro caminho. Isso é a palavra arrependimento. É isso, irmãos? Isso é arrependimento, irmãos. Agora, o que não é arrependimento? É quando eu sei que eu estou errado, quando eu sei que aquilo ofende a Deus, mas eu permaneço em qual caminho? Nesse caminho. Eu continuo nele, fazendo aquilo que não agrada a Deus, sabendo que aquilo ofende Deus, e eu continuo nele. Então o que Deus fez, irmãos? Abre a sua Bíblia agora no capítulo 3, no versículo de número 1 em diante, do capítulo 3 de São Mateus. Deus então, Ele levantou um homem, por nome de João Batista,
João Batista, irmão, era um profeta de Deus. E esse profeta de Deus, ele veio para preparar o caminho do Senhor. E ele então, quero que os irmãos acompanhem comigo, ó. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas... Irmão, presta atenção nesse versículo, como que ele é lindo, irmão. Eu e você, irmão, nós somos o caminho. Eu e você, irmãos, é o lugar onde Deus quer morar. Eu e você, irmão, somos uma casa aonde Deus quer reformar. Então o que João Batista tinha que fazer, irmão? Ele tinha que ir na frente, endireitando o caminho, aplainando o caminho. E que caminho é este, irmãos? É aquela vida errada sua e aquela vida errada minha, que precisava de um homem de Deus na frente, preparando o caminho do Senhor. Jesus Cristo vinha vindo lá: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então as pessoas, irmão, que davam ouvido a João Batista, seriam as pessoas que iriam receber quem, igreja? Jesus Cristo. Fala comigo. As pessoas que aceitavam o chamado de João Batista eram as pessoas a qual Jesus Cristo ia estar com eles. E o que a Bíblia diz hoje? Chegai-vos a Deus e Ele... E o pastor está pregando aqui o que nesta noite? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o que, irmãos? O reino de Deus. Deus quer reinar na sua vida. Deus quer reinar na minha vida, irmão. Mas para Ele reinar na sua vida, a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é? Arrependei-vos. Então vamos lá. Porque este anunciado, o profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto, de mel silvestre. João, irmãos, ele morava no deserto. Ele era um homem, irmãos, que ele se vestia de pele de camelo e alimentava-se de mel silvestre. E aqui fala das características de João. Mas olha o versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então as pessoas, irmãos, era uma oportunidade que o Senhor estava dando. Era uma porta. Sabe como que eu olho para esse versículo 6, igreja? Sabe o que acontece na prefeitura de Mogi Guaçu todos os anos? Eles não fazem ali, irmãos, um benefício para todos os devedores. Como é que chama o negócio lá? O desconto do IPTU, irmão, quando você está devendo. Como é que é o nome? É isenção das multas, mas tem um nome que eles falam, que eu não me lembro aqui. Então, igreja, a prefeitura todos os anos, ela lança uma promoção do IPTU. Quem quiser quitar suas dívidas, 100% de desconto. Não é isso, irmão? E o que Deus estava fazendo através de João lá no Rio Jordão? Deus estava abrindo a oportunidade para o pecador, irmão, se arrepender. Oportunidade para o pecador confessar os seus pecados e ser redimido pela pregação de João. Continua no versículo 7.
E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Igreja, é muito sério isso daqui, irmão. Os saduceus e fariseus, eles não concordavam com a pregação de João. Eles criticavam João Batista. Eram os religiosos que chegavam no Rio Jordão e maniavam as suas cabeças e viravam. Aí João, com a autoridade de Deus, ele disse: raça de víboras. Sabe o que quer dizer víbora, irmãos? Serpentes, cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Haverá um juízo de Deus, igreja. E esse juízo de Deus, aquele que entrar pelo caminho do arrependimento, aquele que entrar pelo caminho do evangelho, aquele que adentrar pelo caminho, irmãos, do batismo e da salvação eterna, esse não fará parte do juízo de Deus. Pelo contrário, ele vai ter a remissão dos pecados e ele vai adentrar, irmão, na vida eterna para sempre com Deus. Amém, igreja? Mas ali, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João, irmãos, João, ele pregava comparando as plantas. Ele morava no deserto, ele usava então o que, irmãos? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então João estava comparando aquela árvore que produz frutos. Só que João estava ensinando o que? Eu quero que vocês produzam fruto, mas eu quero que vocês produzam um fruto digno. Um fruto, irmãos, sadio. Um fruto saudável. Mas que fruto é este? De um sincero arrependimento. Que vocês não se arrependam só da boca para fora, mas que vocês arrependam do profundo da alma de vocês. E que vocês realmente tenham nojo da vida que vocês levavam. E que vocês venham viver uma vida sincera na presença do Todo-Poderoso. É isso que Deus quer, igreja. Deus, ele olha para mim e para você. Desde o Antigo Testamento, no capítulo 59 de Isaías, olha o que Isaías profetizou, irmão. Capítulo 59, versículo 1. Isaías profetizou assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que separa o homem de Deus então, irmãos? Baseado nesse versículo: o pecado. O pecado, Deus não pode estender a mão. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, irmãos, Deus não ouve a sua oração. A mão de Deus não é sobre a sua vida. Mas pastor, eu sou pecador. E Jesus não veio buscar nenhum bonzinho aqui na terra, irmãos. A Bíblia diz que aonde vai o doente, aonde vai o médico? É onde está o doente ou onde está a pessoa sã? Jesus disse assim: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Vocês querem ler isso comigo, irmãos? Não sai daí não, irmão, pois eu vou ler aqui. Abre a sua Bíblia aí no capítulo 2 de Marcos. Porque é interessante nós entender, irmãos, como é que Deus se chega a nós. Quem quer a presença de Deus na sua vida aqui, irmão? Eu quero também, irmãos. Capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler para você, olha o que diz. Capítulo 2, 17. Jesus, tendo ouvido isso, disse: onde o são? O são não necessita de médico,
mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Jesus não veio buscar nenhum justo, irmão, porque não tinha aqui na terra. Capítulo 3, versículo 10 aos Romanos, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, Ele não viu um justo sequer, nenhum. Mas o que é que Deus chama nós? Deus chama eu e você para o arrependimento. Arrependimento. Pastor, mas o que é arrependimento? Você tem que ter nojo da vida errada que você faz. Você tem que se apartar do pecado. Nós, irmão, não podemos sair do pecado e querer ainda viver nele. E está entendendo, irmãos? Tem pessoas que vêm para a igreja, se converte a Cristo, Deus faz uma obra linda na vida dele, batiza ele com o Espírito Santo, se torna um ganhador de almas, né, irmãos? Mas daqui a pouco ele está lá no mundo de novo. Daqui a pouco ele está lá praticando tudo que é errado novamente. Aí você pergunta: mas irmão, o que aconteceu? Ah, irmão, não aguentei, né, Maliana? O pecado me chamou e eu voltei para ele novamente. Sabe o que Deus faz, irmãos, quando isso acontece? Posso dar um exemplo para você? Posso? Vem aqui, irmão Otamir. Ó, irmão, enquanto eu estou arrependido do que eu fazia, e eu não pratico mais aquilo, presta atenção, irmão, eu não pratico mais aquilo que não é do agrado de Deus, o irmão Otamir representa a presença de Deus agora, amém? Então onde eu vou, olha o que acontece, ele anda comigo, ó. Tá certo, irmão? Vamos para lá, ele vai junto comigo. Mas o dia que eu pecar, eu pequei. Irmão Otamir, fica aí agora, irmão Otamir. Olha eu. Deus ficou para trás, irmão. Deus não está mais comigo. Entendeu, igreja? Então quando eu peco, irmão, eu posso vir à igreja, eu posso participar do culto, eu posso participar da ceia, mas Deus está comigo, irmão? Deus está, igreja? Não está, irmão. Deus não habita quando eu estou praticando o pecado. Entendeu, irmão? Mas quando eu conserto o meu altar, eu pego esse vaso aqui, irmão, tiro tudo que não presta de dentro dele, aí o Espírito de Deus começa então a habitar em mim. Amém, irmãos? Jesus Cristo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, irmãos. Nós precisamos colocar em nossas vidas, nós precisamos inverter. Aquela mulher, aquele homem, aquela jovem, aquele jovem que só praticava delitos, só praticava coisas erradas, agora, irmão, ele não pratica mais. Agora ela pratica somente a justiça de Deus. Agora, irmão, ele vive na presença de Deus. Então quando eu me chego a Deus, irmãos, é quando eu me arrependo, é quando eu produzo fruto digno de arrependimento. Às vezes, irmão, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos lá nos pés de Jesus, mas, irmã Madalena, enquanto eu não me arrepender, as minhas orações não são ouvidas. Vocês sabiam disso, irmãos? Quem conhece 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14? Quero que o nosso irmão coloque ali, para os irmãos verem o que é o arrependimento, irmãos. É simples a mensagem de hoje, mas ela tem uma potência muito forte. Se você entender. Se você entender, você vai ver, irmãos.
Todo homem, toda mulher, irmãos, não importa o que você praticou, não importa o que você fez de errado, Deus, Ele não olha para o seu passado. Não importa se adulterou, se matou, não importa. As pessoas lá de fora não entendem isso, irmão. Mas para Deus, irmão, a sua palavra é fiel. Todo homem, irmão, não importa a vida que ele levava, se ele arrepender, Deus perdoa, e a presença de Deus é na vida desta pessoa. Por isso que muitos não entendem. Como pode? Aquele homem roubava, praticava tanta coisa errada, agora está pregando a palavra de Deus. É porque ele se arrependeu e ele se entregou a vida para Cristo, e Deus se chegou para ele. Deus se chegou na vida dele. Se nós formos pegar exemplos bíblicos, irmãos, dos homens que nos dias de Jesus Cristo se chegaram a Deus, olha, Maria Madalena, a Bíblia diz que era prostituta. Jesus expulsou quantos demônios dela, irmão? 7 demônios. Sabe quem foi Maria Madalena, igreja? A mulher que mais cooperou no ministério de Jesus Cristo. Foi uma das mulheres que, ela foi a primeira mulher que viu Jesus Cristo ressuscitado. Olha que bênção, irmão. Nem os apóstolos, irmão, tiveram essa honra de chegar no túmulo e Jesus se apresentar para ela. Por que, igreja? Maria Madalena, irmãos, certo dia Jesus estava numa casa de Simão, e ela adentrou. Jesus estava naquela casa. Maria Madalena chegou nos pés de Jesus, começou a beijar o pé dele. As lágrimas caíam do olho dela. Conforme as lágrimas caíam do olho dela e molhavam o pé de Jesus, ela pegava o cabelo dela, enxugava os pés de Jesus. E o fariseu, irmão, Simão, dentro da alma dele, ele dizia: mas é que pode? Ele não é um profeta, ele não cura tanta gente. Será que ele não está vendo que essa mulher é uma pecadora? Será que ele não está vendo que essa mulher não vale nada? Vamos usar a linguagem de dia, né, irmãos? Jesus olhou para Simão e falou assim: Simão, um certo homem devia 100 mil reais, o outro devia 1.000, ambos foram perdoados. Quem dos dois recebeu maior perdão? Simão disse assim: ah, Senhor, aquele que devia mais. Jesus olhou para ele e falou: Simão, desde o momento que eu entrei dentro da sua casa, você não me deu nem um ósculo, e não me deu nem uma água para eu beber, nem água para lavar os meus pés. Essa mulher não para de lavar os meus pés com suas próprias lágrimas, porque ela recebeu maior perdão do que você. Amém, irmãos? Para Deus, irmãos, não importa o seu pecado. O que importa para Deus, irmãos, é o seu arrependimento, a sua gratidão a Ele. Porque quando nós arrependemos, irmãos, do profundo da alma, nós passamos a amar Deus de uma forma tão grande, que a gente não se acha digno nem de subir aqui. Quando eu começo a lembrar do que eu era antes, eu falo: eu no púlpito, eu orando para as pessoas, eu já vi tanto Jesus curar tanta gente através da minha oração, mas quem sou eu, irmão? Eu sou igualzinho você, eu não sou diferente. Ai de mim, irmão, se eu errar amanhã, se eu voltar a praticar as coisas erradas. Vocês vão ver um homem lançado na miséria. Tanto é verdade que eu estou falando, que vocês já sabem quantos pastores que era ganhador de almas. Esses dias mesmo eu encontrei com um homem, mas era uma bênção, está nas drogas. Vocês acreditam nisso? Era um excelente, eu não vou, se eu falar o nome dele aqui, vocês sabem quem é, mas eu não vou fazer isso. Mas, irmão, pensa num homem ungido por Deus, irmão. Se passasse alguém endemoniado perto dele, levantasse a mão, a pessoa caía. Hoje, irmã Madalena, sabe o que ele está fazendo? Abandonou a família, está nas drogas. Por que, igreja, que voltou? Porque ele voltou novamente, irmãos, aquilo que não poderia ser feito. Voltou a praticar aquilo que ofende a presença de Deus.
O que é que ofende a Deus, irmãos? Romanos capítulo 6, versículo 23. Sabe o que está escrito? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Mas e o salário de quem peca, o que é, irmãos? Morte. Mas Deus não quer oferecer morte para nós. Deus quer oferecer o quê? A vida. Olha então o que é arrependimento, irmãos. Vamos junto? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O que ele vai fazer? Perdoarei os seus. E o que mais que ele vai fazer? Deus quer sarar, irmãos. Deus quer curar. Deus quer transformar, irmãos. Deus quer sarar a nossa terra. Deus não quer que nós vivemos numa vida estérea, numa terra que não produz. Deus quer trazer, irmãos, alegria. Deus quer trazer em nós o que, irmão? Vida frutífera, vida cheia de alegria, cheia de paz. Pastor, mas eu quero mudança na minha vida, eu não quero mais viver essa vida que eu levo. Então o segredo qual é, pastor? Arrependa-te. Arrepende, irmãos. O que é arrepender, pastor? Está ali, irmãos, bem claro, ó. Se converter dos seus maus caminhos. Isso é arrepender. Se converter dos seus maus caminhos. Eu, irmãos, vou falar para vocês aqui, ó. A Bíblia diz assim: como ouvirão se não tem quem pregue? E como crerão se eles não ouvem a pregação? Eu estou aqui nesse púlpito aqui, irmão, pregando vida para você. Eu estou aqui nesse púlpito pregando vida eterna para a sua vida. Eu estou aqui pregando a presença de Deus para você. Eu quero que você saia daqui, irmãos, com Deus na sua vida. Que você saia daqui levando Ele para a sua casa. Mas para você levar Deus para a sua casa, irmãos, você precisa tomar uma decisão, não sou eu. Porque eu já tomei uma lá atrás. E não é porque eu sou crente, irmãos, porque eu sou servo de Deus, que eu estou isento do pecado. Não estamos, irmãos. O pecado é uma praga que todo dia ele é lançado em nossas vidas. Só que tem uma coisa, irmão: todos os dias também tem a graça de Deus para você. Todos os dias também tem a misericórdia de Deus para a sua vida. Todos os dias também você pode dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, eu me arrependo disso, Senhor. Eu errei hoje, mas eu quero que o Senhor me perdoa. Lava-me com teu precioso sangue. Eu não quero mais praticar isso, Senhor. Me ajuda, Senhor. E aí, irmãos, você vai indo de graça e do que mais? E de graça. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, versículo 1: permaneceremos no pecado para que o amor de Deus abunde em nós? Paulo disse: de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda vamos viver nele? Não é isso, irmãos? Então a graça de Deus, irmãos, ela é derramada sobre nós. A graça, o grande amor de Deus sobre a humanidade, irmãos, está nisto. Você já imaginou, igreja, se todo mundo que fosse pecador Deus matasse? Ia ter alguém aqui hoje, irmão? Ia ter só defunto aqui. Começando do pastor Nicélcio. Você já imaginou se o amor de Deus e a graça de Deus, irmão Reginaldo, não tivesse alcançado o senhor? Não tivesse alcançado a mim? O que seria de nós, irmãos? Mas o Senhor Deus deu uma oportunidade para mim e para você, dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, irmãos, a única saída para mim, a única saída para você é Jesus Cristo, irmãos. É o sangue dele sendo derramado em nós, é a misericórdia dele sendo derramada em nós, para que ele possa purificar as nossas almas. Para nós concluir, irmãos, volta lá para o capítulo 3, versículo 8. Pena que a hora já não dá mais para falar, irmãos. Eu ainda tinha que falar mais coisas sobre esse assunto, como se chegar a Deus. Capítulo 3, versículo 8, vamos para o 9 agora. Vamos dizer junto, irmãos? E não vos aproximais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, ali, os fariseus e escribas que iam no batismo de João, eles defendiam que eles eram filhos de Abraão. Eles eram conhecidos como filhos de Abraão. Mas aqueles filhos de Abraão, irmão, eles estavam apedreficados, eles se tornaram pedras. Vocês não digam mais que vocês são filhos de Abraão. Olha lá, não aproximais vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras, Deus pode fazer o que, irmãos? Suscitar. Deus pode fazer vocês ressurgir. Vocês também Deus pode operar. Mas, irmãos, eles achavam que eram justos, que eles não precisavam daquilo. Versículo 10. Toda a igreja, vamos lá. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde, igreja? O que é isso, pastor? É, irmão, é fogo mesmo. É sério, irmãos. Toda alma neste mundo que não produzir frutos dignos de arrependimento, irmão, vai ser cortada e lançada aonde, irmãos? No fogo. Que fogo é esse, irmão? Juízo eterno. Juízo eterno. E o arrependimento, igreja, é algo que tem que ser praticado por todos nós, toda a igreja. Porque quem que não erra, irmão Claudemir? Todos nós erramos. E todos os dias nós temos que produzir esse fruto. Eu me arrependo, pastor. Eu me arrependo do que eu fiz. O que eu falei hoje eu não deveria falar. O que eu fiz hoje eu não deveria fazer. Por quê, igreja? Porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos, irmãos. Eu estava pensando uma coisa essa semana, igreja, muito séria. Eu disse assim, irmãos, para dois pastores que estavam sentados do meu lado em um velório. Eu falei, pastor, o pastor estava reclamando dos dias atuais. Eu falei, irmão, eu não reclamo não. Não, pastor, foi não. Porque eu não brinco de pastor, eu não brinco de pregar a palavra, eu prego a verdade. Agora tem uma coisa, irmão, que eu vou falar para vocês. Presta atenção nisso. A mesma pessoa que hoje é servo de Deus nessa igreja, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, a mesma mensagem que ela ouviu, outro que não pratica ouviu também. E por que para um funciona e para outro não? Vocês estão entendendo ou não? Está entendendo, irmãos? Esse púlpito daqui, irmãos, esse aqui é o trono de Deus. Mas é melhor você ouvir aqui hoje do que você ouvir lá no dia do juízo, porque lá não tem mais retorno, irmãos. Aqui ainda tem.
Só que se eu não pregar a verdade aqui hoje, irmãos, você vai sair daqui achando que você está certo. Mas eu quero que você saia daqui com a consciência pesada, dizendo assim: eu preciso mudar, eu preciso ser crente, eu preciso ser fiel a Deus, eu não posso levar essa vida que eu estou levando, porque eu preciso entrar na vida. É isso que eu quero causar na sua alma. Porque se você sair daqui, irmão, com o seu ego massageado, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar uma casa, Deus vai mudar a sua família, com a vida tudo errada, irmãos. E eu estou sendo o quê? Mentiroso. Deus não abençoa, irmãos. Esses pastores que ficam dando chave de casa, chave de carro, as pessoas vivendo na prostituição, tomando ceia de maneira errada. Eu não sei quem é que está pior, irmão, se as almas ou se é ele que está pregando. Porque eu vou dizer para a igreja, irmão, Santa Ceia não é brincadeira. Ser santo na presença de Deus não é brincadeira também. É algo sério. E nós precisamos levar isso sério. Deus não combina com o pecado, igreja. Deus não combina com as coisas erradas. Mas mesmo assim Ele te ama e Ele quer você. Ele quer perdoar, Ele quer te resgatar. Ele não quer que você seja cortado e lançado no fogo. Vamos ler o versículo 11 até o 12. Toda a igreja. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Aí, irmão, esse versículo eu queria chegar. Toda a igreja comigo, vamos lá. Em sua mão ele tem o que, irmão? O que Jesus tem na mão, igreja? Quem sabe o que é uma pá? O que Jesus Cristo vai fazer com a pá, irmãos? Ele limpará a sua eira e recolherá no seu celeiro. O que, irmãos? Ele vai pegar a pá dele, irmã Elisângela. Ele vai limpar esse mundo aqui. O que é o trigo? Quem é o trigo, irmão? O trigo são aqueles que arrependeram, aqueles que levam uma vida sincera com Deus. Irmã Lia, ele vai pegar a pá, vai pegar o trigo, vai jogar onde, irmãos? No seu celeiro. E a palha, para onde vai, irmão? Para um vai ser bênção e para outro. Para um, Jesus Cristo vai recolher no celeiro, e o outro vai para onde? Quem sabe o que é aquilo ali, irmãos? Limpará a sua eira e recolherá no seu... O que ele vai recolher no seu celeiro, irmão? E queimará a palha com fogo que nunca... Que palha é esta, irmãos? Quem sabe responder, irmão? Todos os pecadores, irmãos, todos aqueles que não deram ouvido ao Evangelho, todos aqueles que brincaram de ser crente, ou não deram ouvido à voz de Deus. Não é isso, pastor? É sério, não é, irmãos? Nós podemos brincar com isso, irmãos? Não. Para morrer basta estar vivo. Você pode sair daqui hoje e chegar ali na rua, você morrer. Mas se você morrer arrependido, irmão, quem esteve aqui no dia que aquela irmã pregou, a irmã Lelê, quando ela disse assim que tinha um jovem dentro da igreja, e ela disse para aquele jovem: jovem, você tem 13 minutos para você tomar uma decisão na sua vida. 13 minutos. Irmãos, tem que ser de Deus para fazer um negócio desse, né? 13 minutos. Aquele jovem aceitou Jesus, veio à frente, irmão. 13 minutos após ele estava morto. E se ele não tivesse entregado a vida para Cristo? Ele não teria sido salvo. Então Jesus Cristo está aqui hoje, irmão, com a sua pá na mão. E essa pá é o seu arrependimento. Se você se arrepender,
Ele vai recolher você no celeiro dele, mas se você não se arrepender, ele vai jogar onde? A sua palha. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegar a Deus é se arrependendo e se apartando de tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus.